Programa Plenitude, seu momento de fé em Cristo. Apoio: Igreja Batista Volta de Jesus Cristo. Apresentação: Pastora Zélia. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de sábado para mais um programa Plenitude com Fé da Igreja Batista Volta de Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero trazer para a nossa reflexão uma palavra que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 7, a partir do verso 11, que diz o seguinte: E pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. E quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. E o defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. E quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estava carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levanta-se. E o moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalharam por todos os países e pela região vizinha. Nessa manhã nós vamos estar assim mergulhando nessa história da mulher, da viúva de Naim. Naim era um vilarejo, uma cidade pequena, que era muito conhecida pela sua graciosidade, pela sua beleza, pelo seu encantamento, o seu aconchego. Então, assim, as pessoas tinham prazer de visitar a cidade de Naim. E na cidade de Naim, nos conta a palavra do Senhor, que morava uma família que desfrutava desse aconchego, desta beleza e deste encantamento que aquela cidade proporcionava aos moradores daquele lugar. Essa família, composta por um pai, mãe e um único filho. Uma família que vivia felizes, desfrutando do melhor que aquela cidade podia proporcionar a eles. Tudo parecia bem, tudo parecia em ordem. Aquela mulher tinha um esposo que lhe trazia o sustento, lhe trazia a estabilidade no lar, lhe trazia segurança, mas, de repente, algo inesperado aconteceu naquela família. E que mudou completamente. Mudou a rotina, mudou o destino, mudou tudo naquela casa. Porque aquele que trazia um sustento, aquele que trazia a estabilidade, aquele que trazia segurança, veio a morrer. E aquela viúva, aquela mulher ficou viúva com um filho, seu único filho ainda pequeno. E agora, como lidar com essa situação? Ter agora que sustentar o seu filho, o seu único filho, administrar aquilo que o seu esposo deixou, sem nenhuma experiência. Mas ela tinha um filho para criar. Ela tinha uma casa para pôr em ordem. Embora viúva, a vida continuava. E ela tinha que pensar no futuro dela e no futuro do filho. E eu creio que aquela mulher
reuniu todas as forças que ela tinha e começou a dar o seu melhor para o seu filho e depositar naquele filho uma esperança dele ter um futuro melhor para quando chegar a sua velhice, aquele filho pudesse cuidar dela. Porque hoje nós sabemos que é fácil. Às vezes você fica viúva e você tem um amparo da sociedade, você tem um amparo do governo, mas naquele tempo não, era tudo muito difícil. Então ela tinha a esperança dela, estava naquele filho. Mas de repente, a esperança daquela mulher veio a falecer também. Tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas naquele momento, na casa daquela mulher, a sua última esperança de um futuro melhor, de um futuro digno na velhice, era o seu filho. E a sua esperança morreu naquele dia. Os seus sonhos foram frustrados. Os seus sonhos foram interrompidos com a morte do seu único filho. E aquela perca trouxe algo profundo, um pesar profundo no coração daquela mulher. Porque ela não tinha mais a quem recorrer. Era ela e o seu único filho. E agora? Ela estava sozinha, à mercê de algum parente ou da sociedade. E nós sabemos que ela sabia que o futuro que ela planejou, os sonhos que durante noites e noites ela sonhou, foram interrompidos de uma forma trágica. Seu filho ainda jovem veio a falecer. É o de repente da vida. Muitas vezes nossos sonhos são interrompidos. Às vezes por causa de uma enfermidade. Que sem esperar você recebe um diagnóstico. Que você está nas últimas. Às vezes é um emprego onde você tem uma estabilidade. E de repente você é demitido. Às vezes, os seus sonhos são interrompidos de uma forma assim tão inesperada que você perde o chão, que você fica sem saber e sem entender o porquê tudo isso está acontecendo. Porque tudo estava indo muito bem, mas de repente tudo começa a acontecer. E o que era flores começa agora a gente pisar em espinho. O que era alegria agora se transforma em choro. E foi o que aconteceu com aquela viúva de Naim. Aquela mulher que morava naquela cidade que lhe proporcionava tanta alegria. Aquela mulher que tinha um conforto de um lar. Aquela mulher que tinha um esposo, que tinha um filho. Que tinha uma família, que tinha uma casa. Que tinha estabilidade. De repente, ela perde tudo. Muitas vezes acontece. Nós vimos também na palavra do Senhor uma passagem que fala de um homem chamado Jó. Disse que ele tinha tudo. Ele tinha bens, ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha gado, ele tinha amigos, ele tinha tudo. Mas de repente veio a tragédia na vida daquele homem. E ele começou a perder bens, ele começou a perder os filhos, ele começou a perder a saúde. Mas ele não perdeu o amor de Deus. Ele não perdeu a comunhão com Deus. Chegou um ponto da sua mulher chegar para ele e dizer assim: Jó, abandone tudo, deixa tudo, abandone esse Deus e morre. E ele disse assim: como fala uma louca, assim fala tu.
aquela mulher, o de repente chegou na vida daquela mulher e ela perdeu tudo. Ela perdeu esposa, ela perdeu estabilidade, ela perdeu seus sonhos, ela perdeu seu único filho. E ela só restou ali o quê? Choro, pranto, tristeza. De estar agora ter que levar o seu filho para ser enterrado. E ali, com aquele filho, ela estava também enterrando os seus sonhos. Ela estava enterrando a sua esperança. E nos conta a palavra do Senhor que os amigos daquela mulher reúnem com ela, chora a dor daquela mulher, pranteia a dor daquela mulher. E agora caminha com aquela mulher para enterrar o seu filho. E diz que foi uma grande multidão que estava acompanhando aquele funeral daquele jovem. Aquele jovem que era conhecido na cidade de Naim. Aquele jovem que também já trazia, creio eu, o sustento para a sua mãe. Aquele jovem, creio eu, que já sentia a responsabilidade desde pequeno de assumir uma família. E de repente a comunidade vê a partida daquele jovem tão precoce, tão novo, morrendo. Nos conta a palavra do Senhor que todos, aquela multidão se reuniu e junto com aquela mulher, dando aquele apoio, segue para aquele cortejo, levando o filho daquela viúva. Mas o que nos fala a palavra do Senhor? Enquanto a multidão carregava um defunto, entrava uma multidão na cidade de Naim, acompanhando Jesus. E Jesus representa a vida. Ele disse: eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. E ainda que alguém esteja morto, viverá. Então, a vida entrou naquela cidade. E quando Jesus entra naquela cidade, que vê aquela outra multidão, duas multidões se encontrando. A morte encontrando com a vida. E Jesus, vendo a dor daquela mulher, se compadece dela. Se compadece da dor daquela mulher, da tristeza daquela mulher. E diz que Jesus manda parar aquele cortejo. Jesus manda colocar aquele esquive no chão. E nos conta a palavra do Senhor que Jesus direciona para aquele jovem, fala uma palavra de autoridade: moço. Jesus não chama pelo nome. Mas não é porque Jesus não sabia o nome daquele rapaz. Jesus fala: moço, levanta. Tem momento na nossa vida que Jesus não precisa nem chamar pelo nosso nome. Basta ele liberar uma palavra e diz: levanta-te. Fique de pé. Resplandece, porque a minha glória vai descer sobre a sua vida. E foi o que aconteceu quando Jesus olhou para aquele moço e diz assim: levanta. E Jesus pega pela mão daquele jovem. E Jesus conduz aquele jovem até a sua mãe. Entrega aquele jovem com vida. Então nós vimos aí que cena maravilhosa. Nos conta a palavra do Senhor que todos ficaram maravilhados. E ao mesmo tempo muitos ficaram com medo. Porque nunca na cidade de Naim alguém havia presenciado o milagre da ressurreição. Ninguém nunca tinha presenciado algo tão extraordinário como aquele. Eu costumo dizer que aonde Jesus está, o milagre sempre acontece.
Porque Deus é Deus de milagre. E foi o que aconteceu. Deus realizou o milagre da vida. Deus restituiu para aquela mulher o seu filho com vida. E ali nasceu naquela hora uma nova esperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Uma esperança que nunca morre. Uma esperança que nos garante uma vida com abundância, uma vida de vitória. Jesus trouxe novamente a esperança para aquela vida. Jesus trouxe esperança para aquele jovem. Jesus trouxe esperança para aquela casa. Jesus trouxe esperança para aquela cidade de Naim. Porque naquele dia aquela multidão pôde ver que havia entrado um profeta naquela cidade. E aonde um profeta entra, o milagre também acontece. O milagre chegou na cidade de Naim. E agora ela não seria mais conhecida como a cidade graciosa, como a cidade charmosa. Mas, a partir daquele momento, ela ficou conhecida como a cidade da viúva de Naim. Porque ali, naquela cidade, Deus fez o milagre da ressurreição. Ressuscitou o filho daquela viúva, trouxe vida para aquele menino, trouxe esperança para aquela cidade. É esse o Deus que nós servimos. Um Deus que traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar. E Deus abençoou. Eu quero dizer que o mesmo olhar de compaixão que Deus teve com aquela mulher, com aquela viúva, é o mesmo olhar de compaixão que Ele tem comigo e tem com você. Diante das situações que nós muitas vezes enfrentamos. Onde parece que nada vai dar certo. Onde parece que é o fim de todas as coisas. Mas aonde parece o fim, aí está o começo de uma nova história que Jesus escreve na nossa vida. A partir daquele momento, creio eu que Deus começou agora a escrever uma história naquela família, uma história na vida daquele jovem, uma história na vida daquela viúva, uma história na vida daquela comunidade, porque aquela comunidade não foi mais a mesma diante de um milagre tão glorioso e grandioso como foi a ressurreição daquele jovem. Hoje Deus também ainda continua ressuscitando sonhos. Aqueles sonhos que parecem perdidos, que parece que não tem mais solução, que parece impossível. Deus continua ainda realizando sonhos. José tinha um sonho. E tentaram de todas as maneiras destruir os sonhos de José. Mas, mesmo depois de ter colocado ele ali naquela cova, ele foi levado como prisioneiro, ficou preso por muitos anos, mas os sonhos de Deus na vida de José prevalecia. E no tempo de Deus, Deus restituiu e Deus tirou ele daquela prisão. E de prisioneiro, Deus faz ele um grande governador ali daquele lugar. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que restitui sonhos e que realiza milagres. Mesmo que os nossos sonhos parecem impossíveis, eu quero dizer que para Deus nada é impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Era impossível para aquela multidão entregar o filho daquela viúva com vida, mas para Deus não. Deus liberou a palavra de vida, aquele jovem levantou e foi entregue para a sua mãe. Então Deus está entregando hoje para mim e para a tua vida
sonhos que serão realizados no tempo de Deus. Te convido nesta manhã a estarmos orando, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Pai querido e amado, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fizeste e por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Somos gratos por estarmos aqui nesta manhã, transmitindo a Tua palavra a muitas vidas e corações sedentos da Tua palavra. Nós queremos ministrar uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra, Deus, de encorajamento para as muitas famílias, para as muitas mães, meu Deus, que estão precisando desta palavra. Meu Deus, que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe os pais, os filhos, trazendo a graça, a paz e a alegria nos lares. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Quero também convidar todos vocês para estarem ali amanhã no culto da família, o domingo, a primícia do Senhor, o primeiro dia da semana, onde nós damos o nosso melhor para Deus. Então, esteja ali conosco a partir das 19 horas, né? Vá com seus filhos, porque o melhor lugar de se estar é na casa do Senhor. Então, assim, esperamos vocês lá. Serão todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Programa Plenitude, seu momento de fé em Cristo. Apoio: Igreja Batista Volta de Jesus Cristo. Apresentação: Pastora Zélia. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me
me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas.